Este é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e também confira o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Crianças e jovens vêm dando repetidos sinais de que os velhos métodos de ensino não agradam muito às novas gerações. Por isso, experiências em diferentes locais tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico e, por que não, mais divertido. Mas essas experiências devem ser desenvolvidas com muito cuidado. Os quadrinhos, por exemplo, podem ser um apoio à alfabetização. E é sobre quadrinhos e aprendizado que vamos conversar agora, direto de Belo Horizonte, com Danilo Aroeira, quadrinista e professor do curso de Publicidade e Propaganda da PUC Minas. Boa tarde, Danilo, tudo bem? Boa tarde, Larissa. Tudo ótimo. Bom? Obrigada aí pela sua entrevista hoje no Conexão Futura. Danilo, como é que os recursos, como as histórias em quadrinhos, podem efetivamente contribuir no processo educativo? Podem contribuir de muitas maneiras, né? Sendo uma mídia visual, que tem o suporte de leitura como um dos seus principais fundamentos, ela tem um componente lúdico que, às vezes, uma literatura mais densa não tem, e esse componente lúdico facilita, né, a iniciação, vamos dizer assim, pelas crianças mais jovens que estão começando o processo de alfabetização agora. Então, isso pode ser uma porta de entrada nesse sentido. Agora, existe uma etapa do ensino em que o quadrinho seja mais adequada? Por exemplo, a alfabetização pode ser um processo interessante para o professor em sala de aula utilizar os quadrinhos? Com certeza, os quadrinhos eles podem ser muito úteis para o processo de alfabetização, né? Porque as imagens elas facilitam essas associações, né? Ajudam a aumentar o vocabulário das crianças que podem reconhecer uma palavra, não saber o significado, mas tem o suporte da ilustração para dar esse feedback. Mas, além disso, assim, eu acho que não existe uma restrição ou um limite de idade apropriada para os alunos utilizarem o quadrinho como ferramenta, nem para os professores. Tanto alunos iniciantes em fase de alfabetização, como alunos mais jovens, podem se beneficiar do quadrinho e desse componente narrativo que é muito rico para diversos conteúdos. Tem muitos conteúdos que podem ser aproveitados, conteúdos de história, de matemática, de física, até para alunos mais avançados. Agora, a gente tem a literatura formal, né, tradicional. Muitos professores acreditam que esse ainda é o melhor método de você inserir o aluno, incentivar a leitura. Como é que os quadrinhos podem acompanhar, então, a literatura tradicional no trabalho em sala de aula? Um aluno anula o outro ou eles podem ser complementares? Não, de maneira nenhuma, não se anulam, são complementares. Inclusive, eu acho um equívoco considerar os quadrinhos só como uma porta de entrada para o hábito de leitura, né? Acho que é mais uma excelente forma de leitura que é diferente da literatura, entre aspas, tradicional, e que tem subgêneros e tem outras classificações riquíssimas e que podem ser apropriadas a leitores de diversos níveis, de diversos interesses. Então, partindo desse ponto, a gente pode dizer que o quadrinho ele pode acompanhar o estudante na vida acadêmica dele toda, desde a fase de alfabetização até sempre, né? A gente pode pegar aí os quadrinhos para ver sua profundidade narrativa, para analisar os personagens, para analisar questões culturais, enfim, realmente não há limites. Porque os quadrinhos têm um universo muito próprio, né? Às vezes até um pouco complexo a princípio, e existe aí também, isso pode ser mais fácil ou mais difícil para o estudante, você que trabalha com isso, né? Como é que é a sua opinião sobre esse sentido, né? Das pessoas que criticam aí os quadrinhos como um universo mais complexo, uma leitura mais difícil, ou isso também varia do tipo de quadrinhos, né? Porque a gente tem várias linguagens dentro do próprio quadrinho, né? Exato, varia do tipo de quadrinhos. É a mesma coisa que a gente for pegar sei lá, um Dostoiévski, né? Um leitor iniciante não vai se sentir à vontade lendo uma obra dessa complexidade. Cara, o quadrinho é a mesma coisa, né? Você pode pegar um quadrinho muito adulto, você pode pegar um mangá de Koike Kojima, por exemplo, da década de 70, e um leitor iniciante pode não se interessar pelo estilo de narrativa, porque pode não saber, sei lá, desse quadrinho que eu estou agora, qual que eu vou? Eu não estou entendendo essa narrativa ainda. Então é preferível, às vezes, no início, pegar uma narrativa um pouco mais ortodoxa, que tem os quadrinhos mais claramente distintos, né? Mas a leitura ela é muito rica, ela pode ser explorada de diversas maneiras, e à medida que o
que o leitor ele vai amadurecendo como leitor, ele também vai buscar referências mais complexas, naturalmente, como qualquer leitura, como qualquer mídia, na verdade, né? A pessoa que se interessa por cinema começa por filmes que são mais palatáveis e vai evoluindo para filmes mais complexos, em profundidade, em complexidade de personagens, de trama. A mesma coisa com os quadrinhos. Acredito que com toda a literatura aconteça dessa forma. Agora, a gente tem adaptações, né, das nossas obras literárias tradicionais para os quadrinhos também. Qual é a sua opinião sobre isso? Pode ser interessante para inserir o aluno no universo da literatura brasileira? Acredito que sim. Na verdade, adaptação é um tema que tem uma certa polêmica em todos os níveis, né? Tem os defensores da obra original, acham que a adaptação, ela, de certa maneira, trai a obra original. A gente vê isso no cinema, vê isso no quadrinho, vê isso até mesmo na literatura. Toda transposição de mídia tem uma certa resistência, mas eu acredito que ela pode ser muito benéfica para fazer essa ponte, né? Às vezes apresentar uma obra que o leitor que se interessa por quadrinhos, não se interessa por uma literatura mais complexa, de um Machado de Assis, por exemplo. Ele pode até ler outras coisas, mas nunca leu o Machado de Assis porque acha complexo, entrou em contato com a obra no quadrinho e se interessou em ler a obra original. Eu acho que isso é comprovadamente um fenômeno bem sucedido, tanto para o cinema quanto para os quadrinhos, também para a literatura. Porque eu acho que não pode acontecer é o leitor achar que um equivale ao outro, ou substitui o outro. Ele tem que ter claro que são obras distintas, em mídias distintas, que ele vai ter fruições distintas, tendo contato com cada uma das duas. Agora, Danilo, você tem um trabalho próprio, né? Um projeto pessoal. Como é que ele pode ser utilizado na educação? Bom, de diversas formas também. O meu projeto é o Samurai Boy, é um personagem que é da cultura oriental, mas que vem parar num país tropical. Os amigos deles são negros, camperistas, indígenas, onça pintada, né? Então a gente pode ser trabalhado em sala de aula de vários aspectos culturais, né? Da convivência, da tolerância. A gente trata na HQ de alguns temas como diversidade, pela própria natureza dos personagens, disciplina, amizade, honra e um pouco... Não é o principal objetivo da história, claro, mas a gente acaba tratando também de temas como preconceito racial, preconceito de identidade de gênero, de uma forma que eu acredito que as crianças consigam absorver paralelamente, né, ao que acontece na trama da historinha, sem que isso seja empurrado ou jogado forçosamente para elas formarem uma opinião a respeito, né, mas pelo menos que elas tenham um contato com esses assuntos. Legal, Danilo. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. A gente vai mostrar para quem está em casa agora o seu site, o thesamuraiboy.com. O endereço está aí na sua tela, thesamuraiboy.com. Vamos ver se a gente abre aqui também o site para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, thesamuraiboy.com. Temos aqui todos os quadrinhos desenhados pelo Danilo, a gente tem todos os episódios, acho que, se eu não me engano, aqui a gente tem, olha, uma aba que mostra o trabalho do Danilo sendo utilizado em sala de aula, bem bacana. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, acesse thesamuraiboy.com. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre um tema que é a violência no Brasil. É o grande número de pessoas mortas com armas de fogo. Infelizmente, estamos entre os países que mais se matam no mundo. Nesse triste ranking, ocupamos a 11ª posição. Os dados são do Mapa da Violência 2015, que utilizou como base um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde entre 2008 e 2012. Você não pode perder essa discussão. A gente volta daqui a pouco com muito mais Conexão Futura. Até já!